Na aula passada, a gente começou a trabalhar um texto sobre higiene, né? Eu deixei alguns materiais para vocês no AVA, alguns materiais extras, né? Não era material de leitura. Quem que está querendo entrar? Não era material de leitura, era. Deixa eu abrir aqui para eu poder falar certinho para vocês. Eram duas músicas que eu deixei e duas músicas, os textos, e daí para a aula de hoje eu coloquei uma sugestão de um documentário. Alguém chegou a assistir ou ouvir as músicas, assistiu o documentário ou ouvir as músicas? Você assistiu, Vaneide? O que você achou? Chorou? Conta mais. Você não quer abrir seu áudio para contar pra gente? Nossa, professora, assustador. Muita, assim, deixar o ser humano numa situação, assim, deplorável, né? Acho que nem com cachorro não se faz aquilo. Achei muito triste. E o que falou ali que são 60 mil vítimas. São. E foi feita uma pergunta, quem são culpados? A pessoa falou, todos são culpados, né? Todos são culpados de alguma forma. E eu, assim, fiquei muito... assisti e a gente pode pensar que pode estar acontecendo isso de alguma forma, não com uma intensidade, da mesma forma que foi, como aconteceu, mas pode acontecer em nossos dias também. Sim. De alguma forma ou outra pode acontecer, não como foi colocado ali, que aquelas pessoas foram levadas, muitas não tinham, e mesmo que tivessem problemas mentais, né, Uhum. porque muitos eram abandonados pelas famílias, crianças que tinham problemas com deficiência física, era abandonado porque os pais tinham vergonha, e eles deixavam ali, e muitos morreram ali. Muitas pessoas não tinham nenhuma enfermidade, mas porque eram andarilhos, eram a sociedade, né, não aceitava, era como a limpeza, que a gente tem estudado muito sobre isso, né, tem sido falado bastante, que se fazia aquela limpeza, né, e que se hoje também, de alguma forma, é feita. Então, assim, achei, assim, impactante mesmo, e aquelas pessoas que fizeram o trabalho, né, foram impactadas demais também. Então, assim, achei que vale a pena a gente assistir, sim, né? Como que a gente, como psicólogo também, como que a gente pode tratar uma pessoa, né? Essa semana, no meu trabalho, a gente está teve algumas mudanças, então, assim, como existe várias secretárias, né, e eu trabalho como secretária também, então a gente tem uma recepção. Então, a demanda, temos várias, então o que eles fizeram? Uma mudança, e eu fiquei para atender um dos dias da semana. E ontem me ligou uma pessoa, né, com uma situação, e eu percebi que essa pessoa tem problema emocional mesmo. E eu disse várias vezes para ela: você não quer me passar seu número, o seu contato, e para eu conversar com você e te ajudar? Não, eu não quero. Eu falei: mas eu tenho seu contato está aqui na minha bina, eu estou vendo o seu contato. Mas eu quero que você me passe o seu contato, eu não posso invadir a sua privacidade. Você tem que me dar essa liberdade.
Então, professora, eu tenho o contato da pessoa, mas eu tô assim, como que eu posso ajudar essa pessoa em termos de ética, do que eu já estudei? Como é que eu posso ajudar se ela não me passou? Eu me sinto assim, como se eu estivesse invadindo a privacidade dela. Ela realmente ela precisa de ajuda. Eu senti que ela precisa de ajuda, porque ela está tendo problemas emocionais, porque ela me fez uma ligação, foi 3 vezes ela me ligou, 3 vezes, com o mesmo questionamento, com a mesma situação, e eu tentando ajudar de todas as formas, tentando falar, olha, me fala o seu nome. Não, eu não vou falar meu nome. Me diga seu nome, eu posso te ajudar. Não, eu não vou falar, eu quero que você converse com fulano, que fulano me tratou mal, que isso. Mas, professora, dava para perceber que ela tem dificuldade, sim, e porque ela falava a mesma fala das 3 ligações que ela fez, né, e foi exatamente a mesma coisa. Então, ao assistir esse documentário, assim, eu me coloquei num lugar, né, e disse, como é que eu posso, se vem eu me formando, como que eu vou tratar uma pessoa, como que eu vou ter esse olhar humano para ela, né? Ter um olhar diferente. Então, porque um documentário fala que a partir dali teve uma outra visão. Os psiquiatras precisavam ter uma nova visão também da necessidade do ser humano. Porque é triste, professora, pessoas foram colocadas ali que não tinham, mesmo que tivessem, né, muitas delas não tinham, mas outras foram também colocadas numa situação, né, ali abandonadas, né, crianças que ficaram abandonadas pelos pais, que esperam até hoje, umas que estão vivas ainda, esperam até hoje, o retorno dos pais, que nunca vão voltar, né. Então, eu acho que vale a pena, aqueles que não assistiram, vale a pena realmente a gente assistir, e eu fiz essa reflexão para mim mesma, né, como que eu vou atender, ou vou ver as outras pessoas, né, quantos que são abandonados, né, e hoje a sociedade também, de alguma forma, faz algum tipo de limpeza com algumas pessoas aí, né, que estão diariamente visíveis aos nossos olhos. Sim, é isso mesmo. Se a gente estivesse vivendo naquela época, né, dentro daquela lógica, quem de nós será que passaria, né? Quem de nós será que não seria internado naquele lugar? Quem será que ia ser visto como normal, né? Eu me questiono isso. Será que alguém aqui nessa nossa conversa mesmo, né? Será que uma de nós 7 seria vista como normal? Seria vista como uma pessoa que não precisaria ir para lá? Não sei, né? A Natália perguntou se as músicas são da aula passada. Natália, não é da aula passada. É que assim, eu deixei as músicas no conteúdo da aula passada, porque elas têm relação com o conteúdo da nossa aula das duas, né? E daí o documentário que a Vaneide estava comentando, eu deixei na aba da aula de hoje, lá no AVA. Mas o assunto é o mesmo, né? Porque a gente ainda está trabalhando o mesmo texto, a gente ainda está trabalhando a higienização, a gente vai concluir ele hoje. Então, pode falar, se você quiser. Entendi. Obrigada. Se Não, você eu entendi. É porque eu não vi as músicas lá no link de hoje, eu só vi o documentário. É por isso que eu perguntei se as músicas eram referentes à aula passada. Isso, Tá, é isso obrigada. mesmo, então. Não li, não. Desculpa, não vi o Holocausto. Confesso que não vi por estar sensível. Não vou mentir, não. Eu Sim. sabia que era bem impactante, mas as músicas eu adoro. Eu ouço o crioulo, gosto bastante. E a outra era de uma Da música Cassiane. inglesa. Não, na música inglesa?
Uma era do Pink Floyd, mas era da outra aula. Sim. Aí, entendi. É isso mesmo, verdade. É da Cássia Eller, é do mar, não sei o que, do mar. Isso. Quando a maré encher. Isso mesmo. Isso mesmo. Alguém mais, gente? Vocês que viu, ou viu o documentário, ou ouviu a música e quer fazer algum comentário a respeito desses materiais? Eu acho que eles foram bem legais e eles foram pensados para trazer reflexão mesmo. Então, se vocês quiserem falar sobre a música da Cássia Eller, Quando a Maré Encher, eu estou abrindo a letra dela. A Cássia Eller é a intérprete, né? A música originalmente é de outro compositor. Acho que é da Nação Zumbi. A letra dela traz a realidade dessa construção de moradia improvisada, né? Que aconteceu, por exemplo, lá depois da destruição do Cortiço Cabeça de Porco, né? Então tem até um trecho que ela descreve bem. Ela fala: pedra que apoia tábua, madeira que apoia telha, saco plástico, prego, papelão, amarra a corda, cava o buraco, barraco, moradia popular em propagação. Foi isso que foi assim que se constituiu a moradia das pessoas depois da destruição do cortiço, dessa forma irregular e com material improvisado, né? Foi assim que começou a surgir as favelas mesmo, os barracos na favela. A expressão de quando a maré encher, ela fala tomar banho de canal quando a maré encher, ela está falando porque a exposição aos riscos, né? Essa parte está falando de exposição de riscos, porque o canal é o canal onde o esgoto vai para o mar, né? Onde os dejetos são jogados para o mar, esse canal. E aí, quando a maré enche, o canal enche também, sobe quando a maré está alta, o canal fica cheio. Então, ela fala que vai tomar banho de canal quando a maré encher. Então, a exposição como que a vivência dessas pessoas está exposta aos riscos e ao dano, que é uma coisa que eu estava falando na aula passada, né, de como que a gente legitima a possibilidade de morte de pessoas, de alguns grupos, né, de pessoas. Nesse caso aqui, dos excluídos de uma forma geral, dos que eram vistos como vadios, dos ex-escravos, dos imigrantes, das pessoas que não se encaixavam dentro da sociedade, lá naquela sociedade do início do século XX, né? Já a outra música do Criolo, que é A Casa de Papelão, ele descreve um pouco da realidade do outro episódio, que é o episódio da Cracolândia. Ele fala eu acho muito bonito, muito emocionante, assim, a forma como ele descreve a vivência toda lá, né? Como que é doloroso mesmo, né? Eu acho que um dos trechos que ele... Deixa eu ver se eu encontro. Ele fala que toda pedra acaba, toda pedra de crack, né? Que do usuário de crack que estamos falando. Toda brisa passa, então o efeito da droga vai passar. Toda morte chega e laça, só para mais de 1 milhão, porque tem muita gente nessa situação, especialmente lá, né? Enfim, se a gente for destrinchar a letra toda, né? Como que ele fala nada na boca e no coração, a pessoa não tem nada na boca mesmo, nem no coração, ela está despida até de subjetividade de uma certa forma, porque parece até que ela está só reagindo a estímulos, que ela só está, sei lá, existindo naquele lugar, né? Ela não tem uma autonomia, não tem sentido na vivência dela, enfim.
E os seus amigos são um cachimbo e um cão, tem até estudos, acho que com essa turma a gente falou disso, quando a gente falou de população em situação de rua no semestre passado, né, como que os animais de estimação têm um papel importante na vida dessas pessoas, e a casa de papelão, né, que é construída também com esse material improvisado e tudo mais. Enfim, então as duas músicas tinham esse objetivo de pensar as condições de moradia ou não moradia, né, trazidas pelo texto inicialmente. E o documentário que a Vaneide muito bem comentou, né, que não tem como não se emocionar assistindo esse filme, muito cuidadoso também, muito cuidadosa a postura da Natália de dizer que ela não assistiu porque ela está sensível. Então, realmente é um filme, é um documentário que traz situações que sensibilizam muito, né, e que a gente sabe que foi para lá que essas pessoas egressas dos cortiços, dessas moradias irregulares que foram, que existiam nesses tempos do início do século passado, elas existiam, foi mais ou menos a mesma época que o Hospital Colônia foi fundado, né? Então, essas pessoas foram levadas, as pessoas que foram levadas para lá eram justamente essas, que estavam desabrigadas, que não tinham para onde ir, que não tinham trabalho, que não se encaixavam socialmente. A Vaneide falou várias vezes, né? Mesmo que a pessoa tivesse algum transtorno mental, realmente, mesmo que ela tivesse, mas a maioria não tinha, né? Lá vocês vão se encontrar com histórias de, por exemplo, uma mulher que foi estuprada pelo patrão, que ela era uma trabalhadora doméstica, ela foi estuprada pelo patrão dela, e quando ele soube que ela estava grávida, ele não podia lidar com esse escândalo, né? Então, ele mandou ela para o Hospital Colônia, para tirar ela das vistas da sociedade, né? E isso é uma história comum na história das pessoas que sobreviveram àquilo, né? Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá? Eu não quero pressioná-las também e a gente ficar toda hora perguntando, mas quando vocês quiserem, é só abrir o microfone e fiquem à vontade. Pelo que eu me lembro da aula passada, a gente falou até mais ou menos acho que a gente falou um pouco sobre a Cracolândia, né, sobre a situação da Cracolândia, acho que a gente encerrou mais ou menos por aí. Se eu tiver errada, vocês me corrijam e me lembrem. Mas a gente encerrou falando desse episódio, que o prefeito de São Paulo, da época, que era o João Dória, realizou uma ação para retirar as pessoas que ocupavam aquele lugar. Essa ação tinha como argumento, como justificativa, diminuir a criminalidade no lugar, o tráfico de drogas, e ele tinha um slogan de Acelera São Paulo, e ele usou isso para fazer campanha, né, na última eleição, quando ele se elegeu governador do estado, né, ele usou essa limpeza do centro, essa varredura do centro da cidade. A ação foi longa e com exagero da parte da polícia, porque era um número grande de soldados. Eles usaram bombas de... Deixa eu ver. Eu acho que eu voltei um pouco demais aqui no meu texto. Peraí que eu vou encontrar a página certa, mas eles usaram bala de borracha, bombas de efeito moral, como chama isso? Cacetete, enfim, as pessoas ali naquele lugar, estando doentes, estando debilitadas, estando numa condição subhumana mesmo, foram atacadas pela polícia. E o problema não foi resolvido, essas pessoas não foram abrigadas em nenhum outro lugar,
Elas só desocuparam essa parte por um momento temporário, porque hoje elas continuam nesse lugar. O número de pessoas em situação de rua é muito grande em São Paulo, então tem muita gente mesmo em vários lugares, e lá, nessa região da Estação da Luz, onde era e continua sendo a Cracolândia, tem pessoas. E aí, acho que eu não sei se eu cheguei a falar dessa frase no final da aula, na conclusão, que o aspecto higienista dessa medida que o Dória tomou é justamente na ideia de que se ele não vê, então o problema não existe, né? Então as pessoas foram simplesmente retiradas daquele lugar. Elas o problema das pessoas estarem lá, de fato, não foi resolvido. Nem o problema da saúde das pessoas, que estão numa situação de dependência, né, de crack, e também não foi resolvido o problema da criminalidade. São Paulo continua sendo uma cidade violenta. A Rebeca bem relacionou com uma parte da letra da música, né, que fala: prédios vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão. A gente pode relacionar essa parte justamente com o interesse imobiliário no centro de São Paulo, que eu acho que eu comentei isso também na aula passada, não tenho certeza, eu já dei essa aula, essa é a quarta vez que eu vou dar essa aula, então eu já não sei o que eu falei para vocês e o que eu falei para outra turma, mas vocês me avisam se eu estiver repetindo. Mas essa parte da letra dá para relacionar muito bem com essa situação. Não sei até se o Criolo não escreveu pensando nessa situação, né? Não sei de quando que é a letra exatamente, mas depois a gente pode procurar. Mas porque o mercado imobiliário tinha um interesse em desocupar esse lugar, em tirar essas pessoas de lá. Porque, como eu disse antes já, o centro de São Paulo é um lugar muito valorizado, é um dos aluguéis mais caros do Brasil, e ninguém quer morar do lado da Cracolândia, né? Ninguém quer comprar um apartamento do lado da Cracolândia. Então, para que os interesses econômicos fossem mantidos, essas pessoas precisavam ser tiradas de lá. E eu não estou dizendo que era certo deixar essas pessoas naquela situação, não era, porque elas realmente estavam em uma situação de risco, permanecem em uma situação de risco, né? O que é desonesto aqui, o que é desumano, é usar isso como argumento, mas não resolver o problema, né? É fantasiar, mascarar a realidade, que na verdade a realidade era um interesse econômico, não era um interesse na saúde da população que estava lá, porque se fosse, teria sido implantada alguma política de fato efetiva para resolver o problema da dependência química mesmo. A Vaneide falou que é o problema crônico de saúde pública que não se resolve da noite para o dia, exatamente, é um problema, tem uma frase clichê sobre isso, que problemas complexos não se resolvem com soluções simples, né? Então, é um problema complexo e não tem como mesmo simplesmente achar que uma ação ostensiva, hostil da polícia vai retirar as pessoas de lá. As pessoas já estão tão despidas da humanidade delas que a agressão física é o mínimo que elas estão sofrendo, é o mínimo da dor que elas devem estar sentindo. Então, é isso. Pesado esse tema, essa aula, né? Eu vou falando e vou me sentindo mal, assim. Então, esse foi o episódio da Cracolândia que eu quis retomar para a gente relembrar algumas coisas. Em Porto Alegre, também aconteceu uma desocupação, era um prédio que se chamava, a ocupação chamava Lanceiros Negros. Nesse cenário também teve violência por parte da polícia. O prédio, as pessoas estavam lá há mais ou menos 2 anos, e tinham mais ou menos 200 pessoas. Também houve, como eu falei, violência da parte da polícia, exagero. Eles puxaram o portão do prédio com uma corrente atada numa viatura. A ação foi realizada à noite, e Porto Alegre é uma cidade fria, né, e nesse dia fazia 10 graus. Essa ocupação, que tinha mais ou menos 200 pessoas, tinha famílias, então tinha crianças, tinha pessoas idosas, e que iam ficar desabrigadas
da proteção de uma moradia. Eles disseram, a justificativa pelo horário foi que era para evitar o transtorno em relação ao trânsito de veículos da cidade. Então, assim, se essa ação tivesse sido feita durante o dia, as pessoas talvez teriam tempo de se abrigar até o frio da noite chegar, né? Então, mais uma vez, aqui a gente vê, por exemplo, a questão de as vidas sendo colocadas em risco em um lugar menos importante do que o funcionamento do trânsito. Então, o funcionamento do trânsito não pode ser atrapalhado, né? Mas as vidas das pessoas podem ser colocadas em risco, deixando elas expostas ao frio, principalmente crianças e idosos, né? As pessoas que resistiram à prisão, elas foram, aliás, que resistiram à desocupação, foram presas, né? E elas foram encaminhadas, diferente das outras ações, aqui teve um lugar para onde essas pessoas foram destinadas, aí, depois da desocupação, né? Esse lugar foi chamado de Centro Humanístico. Só que, apesar de esse lugar ter sido planejado para receber essas pessoas, planejado assim, ele já existia, mas ele foi usado como um destino para as pessoas irem, né? Ele tinha as condições de um ginásio de esportes, então ele não tinha cozinha, não tinha estrutura nenhuma de cozinha, e não tinha chuveiro, só tinha os banheiros, eles eram um banheiro tipo lavabo, que só tem vaso sanitário e pia, não tem. Vocês sabem como é que é o banheiro de um ginásio de esportes, né? Não é um vestiário, era só o banheiro. Então, um banheiro público. Então, não tinha condição de abrigar crianças e idosos num lugar como esse. E sem falar que um ginásio de esporte, se vocês já frequentaram em algum lugar, por exemplo, estudaram numa escola onde tinha um ginásio, ou já foram assistir um jogo, por exemplo, num ginásio, até mesmo no estádio, lá na Arena Pantanal, que não é coberto, né? Mas ainda assim, na parte interna, né, nos corredores, a estrutura do ginásio, ela não é protegida do clima. Exatamente, Eliane está falando, molha tudo, passa vento. Se tiver calor, é muito calor, é infernal. Se tiver frio, também é muito frio lá dentro. Então, não protege as pessoas da variação de clima, de temperatura, né? Então, essas pessoas estavam expostas ao frio da mesma forma, como se elas estivessem na rua, né? Não foi um lugar planejado, de fato, para abrigar pessoas, né? Esse tipo de ação é aceitável quando, por exemplo, as famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem lá em Brumadinho, né? Foi uma coisa que, apesar de ser criminosa, foi inesperada, né? Talvez só quem estava esperando eram os técnicos que controlavam isso dentro da Vale, mas as famílias não estavam esperando isso, o poder público provavelmente não estava esperando isso também. Então, o melhor que se podia oferecer para as pessoas era um abrigo como esse. Agora, esse tipo de ação de desapropriação, ela é planejada, existe uma ordem judicial, né? E com a ordem poderia ter também, com a ordem de desocupação, poderia ter incluir para onde essas pessoas vão, né? E não tem em nenhuma dessas situações aqui, pelo menos não de uma forma segura. Um parêntese, na aula passada, a Letícia tinha feito uma pergunta a respeito da comunidade do Pinheirinho, mas que a gente pode trazer para essa dos lanceiros negros também. A pergunta era em relação ao uso capião. O uso capião é uma expressão para falar do direito por ocupação. A nossa legislação, ela permite, por exemplo, se uma pessoa utiliza um espaço, vamos supor que eu tenho uma casa onde eu moro e eu tenho uma outra casa que está fechada. Se uma pessoa invadir a minha casa, lá, que está fechada, e essa pessoa se abrigar e morar lá, ela passa,
de acordo com alguns critérios específicos, ela passa a ter direito àquele local, né? Ela passa a ser dona do lugar, entre aspas, né? Por essa legislação de uso capião. Então, eu não estou usando um espaço, uma outra pessoa está usando, e ela passa a ter direito sobre aquele lugar. E a gente ficou em dúvida na aula passada se, por exemplo, a ação lá do Pinheirinho não poderia caracterizar isso, porque as famílias já estavam ocupando o lugar há 8 anos, né? E então eu pesquisei, eu não fiz uma pesquisa muito profunda, mas eu encontrei algumas informações que diziam o seguinte: a legislação estabelece que a pessoa tem que estar por 5 anos naquele lugar, no mínimo por 5 anos. Menos que isso não justifica o uso capião. Então, por exemplo, aqui nos Lanceiros Negros, que eles estavam há 2 anos, não se enquadraria. Lá no Pinheirinho, como eles estavam há 8 anos, talvez se enquadraria. Só que isso nos leva a outro ponto da lei, que é se a outra pessoa também não tem onde morar, ou no caso dessa empresa, ela estava num estado de falência, ela pode pedir reintegração de posse. Então, as pessoas não poderiam, elas não tinham direito àquele lugar por essa justificativa, né, pelo uso capião. Então, a questão aqui não é do direito do proprietário. O proprietário desse prédio e o proprietário lá daquela área de São José dos Campos, onde ficava a comunidade do Pinheirinho, ele tem sim direito à propriedade privada, né? Está garantido pelo nosso Estado esse direito. Só que ele traz uma citação aqui, eu já vou ler sua mensagem, tá? No chat. Ele traz uma citação aqui que diz o seguinte: existe sim o direito à propriedade, e ele tem um plano jurídico, tá no plano político, né? É legítimo. Só que a proteção, o direito à moradia é uma proteção mais antiga, que está garantida antes, uma garantia absoluta, né, pela nossa Constituição Federal. Então, isso causaria um impasse, né? Eu não sei se vocês acham justo ou não uma pessoa, por exemplo, um empresário que é dono de um imóvel, ter seu imóvel invadido e perder o direito sobre ele. Se a gente pensa nessa lógica da propriedade privada, né? Não sei se vocês vão achar justo ou não, mas independente disso, a questão é o que o Estado vai fazer com isso. Porque tudo bem, o Estado estava cumprindo a lei, devolvendo o direito a essa propriedade para o seu dono original, legítimo, só que ela ela fechou os olhos para o direito à moradia dessas pessoas, que elas só estavam ocupando esse espaço porque o direito delas estava sendo desrespeitado. Então, a questão aí é para além do uso capião. A Letícia mandou aqui um link, então, explicando os casos, para quem quiser saber mais detalhes de como que se enquadraria. Foi mais ou menos a mesma coisa que eu li, esse link que você mandou. Então, prof, sobre isso que a senhora estava falando, eu me lembro até de uma aula de geografia onde a gente estava estudando o movimento do MST e a reforma agrária, e a gente debateu muito sobre isso, de até onde, tipo, é o direito da pessoa da propriedade privada e até onde é o direito das outras pessoas a terem moradia. E aí, por exemplo, um consenso que não todo mundo, mas um consenso que a maioria chegou, é de que deveria haver um tempo estabelecido em que o proprietário do imóvel ou do campo, da terra, teria para fazer algo com aquele imóvel, ou vender, ou construir, ou alugar, ou plantar, para que ele continue sendo utilizável. Porque também, na nossa Constituição, está dizendo que, tipo, a terra brasileira é do povo do país. Então, também não seria justo ou constitucional que a pessoa guardasse o terreno, a propriedade privada, sem uso, porque a gente sabe que tem imóveis que, infelizmente, ficam, tipo, 20 anos sem serem usados, esperando
para valorização, que é basicamente como funciona o sistema imobiliário. Então, eu acho que a gente deveria sim chegar num consenso e ter isso em lei, esse requerimento de que as pessoas tenham que produzir, tenham que fazer algo. Tipo assim, a gente chegou, tipo, pelo menos 5 anos, a pessoa tem que fazer alguma coisa com aquilo ali. Seja, tipo, emprestar para outra pessoa morar. A minha casa, por exemplo, a gente demorou, acho que 5 anos para se mudar depois que a gente comprou a casa. Ficou muito tempo sem morar na casa, mas teve a família da minha mãe, uns parentes dela que tinham vindo para Cuiabá, que ficaram morando na casa enquanto a gente não se mudava. Então, eu acho que a gente tem que sim melhorar isso de forma constitucional, porque eu acho que a forma como é tratado hoje em dia é muito injusto, mais ainda quando a gente fala de terra de campo, porque a gente sabe que muitas das pessoas elas não conseguiram as terras de forma legal, que ou foram doadas ou foram trocadas por processos ilegais, ou foram grilagem, pessoas são assassinadas por conta de terra. Então, eu acho que deveria sim mudar isso na Constituição para a gente conseguir melhorar essa situação, né? Pode ser, é uma possibilidade, né? Infelizmente, o que tem na nossa lei ainda é esse conflito, essa questão em aberto, essa brecha, né? Vamos dizer assim. Mas acho que faz sentido para mim também, essa proposta que você trouxe, de conciliar os dois, né? Então, se não está usando, por que uma pessoa precisaria estar em situação de rua se existe um espaço que está vago e que ela poderia utilizar, e ninguém está utilizando, né? Faz sentido. Outra, aqui ela faz algumas comparações desses episódios com os episódios lá do início do século XX, nessa transição lá no centro urbano do Rio de Janeiro. Parece que a mesma lógica que existia lá é a que vem sendo colocada nesses episódios atuais, né, contemporâneos. A mesma ideia de perspectiva higienista, de reconstruir, revitalizar, repovoar o lugar, né, tem essa ideia higienista por trás, né. E aí uma discussão que acho que é importante da gente fazer, ela está baseada numa situação específica. Pensando nessas ações e no exagero da violência policial, nesses casos, né, que foi derrubar a casa na cabeça das pessoas com elas lá dentro, usar armamento, helicóptero, enfim, bomba para tirar as pessoas de lá, quando elas são civis, elas não estão armadas, né? É desigual a força. Aí ele traz uma análise que está baseada naqueles episódios. Ela, assim, é um recorte do que aconteceu e depois ela traz a análise feita por um consultor de segurança pública. Então, lá em 2013, eu acho que vocês devem se lembrar, tiveram várias manifestações, né, nas ruas. Essas manifestações começaram em São Paulo, por conta de um aumento na tarifa de ônibus. Os cartazes mais comuns não é só 20 centavos, né, que era o valor que estava sendo aumentado. Essas manifestações tomaram o Brasil todo, muita gente foi, inclusive aqui em Cuiabá teve, em várias cidades pelo Brasil teve. Só que lá em São Paulo, a onda de protesto foi mais intensa. Então, teve uma semana que todo dia tinha um protesto em algum lugar, em diversas partes da cidade. Tinha protestos pacíficos, que era só a ocupação, por exemplo, de uma avenida, de uma rua, e tinham protestos mais violentos, tipo quebra de fachadas de estabelecimentos comerciais, era de banco, na verdade, não era de qualquer estabelecimento comercial. Mas colocar fogo em ônibus, pneu, barricada de pneu pegando fogo, assim, a coisa realmente ganhou uma proporção muito grande.
E aí, a polícia reagiu, obviamente, muitas pessoas foram agredidas. Eu lembro que nessa época foi a primeira vez, assim, que eu vi na internet a difusão de informação, por exemplo, como se defender de uma bomba de gás lacrimogêneo. E aí as pessoas usando enfim, usando vários recursos. Eu viajei aqui pensando em outra música do Criolo que eu acho que tem a ver com isso. Usando vários recursos para lidar com essa violência da polícia, enfim. E isso foi uma grande discussão de como que a polícia estava exagerando com os manifestantes nessas operações. E aí, um consultor de segurança pública deu uma entrevista falando sobre essa situação. E aí ele disse sobre os policiais usando fuzis durante as manifestações. Ele declarou o seguinte: fuzil deve ser usado em guerra, em operações policiais em comunidades e favelas. Não é arma para se utilizar em área urbana. E essa declaração dele demonstra a ideia de que uma ideia de hierarquia, né, da cidade e dos cidadãos. Isso porque a metralhadora, a afirmação de que a metralhadora não pode ser utilizada numa cena urbana de protesto, mas na favela pode, né, em uma situação de guerra, ilustra como que o valor da vida na nossa cidade, tipo, dentro da cidade de uma forma geral, ele depende do território onde a vida tá, o território que essa vida ocupa. Esses protestos, eles atingiram diversas camadas da sociedade e, como eu falei, eles aconteceram em várias partes da cidade. Eu lembro de fechar rodovia, enfim, várias coisas lá em São Paulo. Mas ele começou aonde, né? Ele começou na Avenida Paulista, né? A maioria dos protestos aconteceu na Avenida Paulista, que é uma região nobre de São Paulo, que é bem frequentada, né? Que quem mora ali nos arredores tem muito dinheiro, porque não é barato morar por ali, é um lugar super valorizado, tanto para consumo quanto para moradia, né? O lugar. Então, que naquele lugar não era adequado usar um fuzil, uma metralhadora, né? Mas na favela, tudo bem, era lá que era adequado usar, né? Deixa eu ler o que vocês falaram. A Letícia falou: isso é claro no modo de abordagem da polícia em comunidades carentes ou condomínios. Sim. E, na verdade, a Letícia falou, na verdade, é uma zona de guerra, tem lugares. Exatamente. E o que define esses lugares é a gente mesmo, né? Esse ponto da discussão que ele traz dessa análise que demonstra essa ideia de que a vida lá vale menos, né? Ela está totalmente relacionada com também lá no início, no contexto do Cabeça de Porco, onde os ex-escravos, a presença deles não era questionada enquanto eles estavam sujeitos à morte, enquanto eles estavam em risco de infecção por doenças, mas eles estavam servindo de alguma forma, a presença deles não era questionada, e aí, a partir do momento que eles deixam de ter uma utilidade, aí já não servem mais. Mas enquanto eles tinham essa utilidade, a vida deles podia estar em risco, e ela valia menos para poder manter uma qualidade de vida para uma classe superior, né? E aí, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu vou ler um trecho do texto para vocês poderem acompanhar. Acho que apareceu aí, né? Para tanto, configura-se um verdadeiro estado de exceção, tal como caracterizado por Giorgio Agamben. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele. Para o filósofo italiano, essa seria uma situação jurídica paradoxal, na qual a lei suprime a lei, na medida em que se abolem por meio da própria lei certas garantias em direitos individuais e coletivos, expondo os cidadãos ao risco iminente da morte violenta e legalmente justificada,
Então, assim, o próprio Estado define que o homicídio é crime, que você não pode matar uma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, o Estado legitima a ação da polícia dessa forma nas comunidades, admitindo que essa vida pode ser exposta ao risco. Eu vou fazer um parênteses aqui para que não pensem que eu estou tendo uma visão ingênua, né? Eu sei que na favela, na comunidade, existem organizações criminosas, não só lá, né, mas em todo lugar, mas nesses confrontos que geralmente acontecem na favela, muitas vezes o criminoso que está do outro lado, ele tem armas de calibre igual ou superior, às vezes, ao da polícia, né? Mas lá naquele lugar não tem só criminosos, né? A gente vê notícia todos os dias. Tem uma menina que eu não esqueci o nome, que é a Ágata, que foi uma menina que foi atingida em alguma ação da polícia na favela. Eu lembro de um caso também que eu acho que foi no ano passado. Um menino morreu nos braços da mãe, ele foi baleado e ele morreu nos braços da mãe falando: mãe, eles não viram que eu estava com roupa de escola? Então, e isso tudo bem, a vida dessas crianças está exposta, por exemplo, a esses riscos, porque lá na favela é adequado usar fuzil. A classe pobre é perigosa. Lembra dessa ideia do início do texto? A Letícia disse: tem um vídeo ótimo das manifestações francesas de 2018, da população derrubando os policiais, botando eles para correr. Confesso que achei inspirador. A Eliane disse: na verdade, a lei só funciona para quem tem dinheiro. Um exemplo disso é a fiança. Para sair da cadeia, você. Né, então, para sair da cadeia, você paga, né? Então, pode ser questionado isso também. Continuando aqui, a capacidade de estabelecer o estado de exceção, de acordo com a Gambem, é dada ao soberano, aquele que está simultaneamente dentro e fora do ordenamento legal, pois ao mesmo tempo em que institui, também se exime dele, sendo o estado de exceção um estado de indiferenciação entre fato e direito. O soberano é o ponto de indiferença entre violência e direito, um umbral em que a violência se torna direito e o direito se torna violência. Se vocês assistirem o vídeo que está sugerido aqui no rodapé de uma das páginas sobre a comunidade do Pinheirinho, eu acho que pode ser que passe pela cabeça de vocês essa inversão aqui. Porque os moradores da comunidade, apesar deles serem civis e deles não terem um armamento mesmo semelhante ao da polícia, né, eles estavam se defendendo com barril, com umas estruturas de plástico, de coisas que eles tinham em casa, né, usando como escudo, e tentando reagir ao ataque da polícia. Vou falar com outras palavras para dar a entender a inversão, né, atacando a polícia com pedra, com pedaço de pau, com o que eles tinham ali, né? E aí, quando a mídia noticia dessa forma, é muito fácil inverter esses valores e pensar: por que essas pessoas estavam naquela condição? Por que a polícia precisou realizar essa ação? Porque essas pessoas não tinham direito à moradia. Então, a postura delas era uma reação à negação do direito delas. Não eram eles os violentos, não eram eles os criminosos, né? Criminoso é o Estado, que além de não proporcionar a moradia, que é direito constitucional daquelas pessoas, ainda retirou elas com violência do lugar e sem garantir nenhum destino para essas pessoas. Então, é muito fácil a gente inverter esses valores se a gente assumir essa narrativa de que sem perceber a crítica, né? Que o Estado estabelece a lei e o direito, ele desrespeita o direito, ele passa por cima da lei numa tentativa desesperada de resolver o problema, enfim, e não devolve o direito a essas pessoas. Faz sentido isso para vocês? Ou parece que eu estou falando coisas fora da realidade?
continuando aqui, neste contexto, ao poder soberano, que está simultaneamente dentro e fora do ordenamento jurídico, se atribui a capacidade de determinar e traçar o tênue limite entre a vida protegida e a vida exposta à morte, politizando o fenômeno da vida, ao incluí-la e excluí-la simultaneamente da esfera jurídica. Ao fazê-lo, faz nascer o que a Agamben caracteriza como figura simetricamente inversa ao soberano. A figura do homo sacer. Essa é uma expressão em latim, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, tá? O protótipo da vida nua, supérflua, desprotegida e exposta à morte violenta. O homo sacer definia, no antigo direito romano, o homem que era incluído na legislação na exata medida em que se encontrava totalmente desprotegido por ela. Quem é esse homem na nossa sociedade, né? Tratava-se daquele indivíduo que, por ser tipificado como homem sagrado, poderia ser morto por qualquer um, sem que tal morte constituísse um delito, desde que tal morte não fosse resultado de um sacrifício religioso ou de um processo jurídico. A vida insacrificável e a qual, não obstante, se pode matar, é a vida sagrada. No nosso contexto, né, a gente não pode matar ninguém, né? O homicídio é crime. Um cidadão não pode matar o outro, desde que esse cidadão seja munido pelo Estado. Se ele estiver a mando do Estado, como a polícia, aí ele pode, aí tudo bem, né? Acho que era isso desse trecho. Deixa eu ler o que vocês falaram aqui. Que faz sentido, muitas coisas que a gente vê e não entende, aí você explica. Exatamente. Eu achei esse texto muito bom, muito esclarecedor, assim, no sentido de propor discussões, inclusive para mim, não que eu esteja acima de vocês de alguma forma, mas eu já li muitas coisas para essa disciplina mesmo, então eu esperava que eu já tivesse entrado em contato com tudo que tinha, isso é ingenuidade, né? Eu esperava já ter entrado em contato com tudo que tinha sobre os assuntos relacionados aos direitos humanos e que cabiam nessa disciplina, mas quando eu encontrei esse texto, eu fiquei surpresa, e ele me trouxe outras reflexões. Então, em resumo, né, só para eu concluir o texto, toda essa ideologia higienista, que foi o que deu base para as ações nas quatro situações, desde do cabeça de porco, lá no início do século XX, até esses que aconteceram depois de 2010, né? Eles estão relacionados às ideologias higienistas e que legitimam o discurso de que as classes subalternizadas são classes perigosas, que dá equivalência à classe pobre, classe subalternizada é a classe perigosa, é a mesma coisa. É aí que está a raiz do nosso problema. E tudo isso também é contexto para que a engenharia, a arquitetura, também a serviço dessas ideologias reproduzidas muitas vezes pelo Estado, e, consequentemente, também pela sociedade como um todo, pela opinião pública, né, que elas lancem mão de estratégias de controle e de disciplinamento desses espaços, ou seja, definindo justamente onde a vida deve ser preservada, qual que é a vida que merece ser preservada, merece ser vivida, e a vida que é matável, a vida que não é digna, né? Um exemplo dessas estratégias são aquelas arquiteturas hostis mesmo, por exemplo, quando você vê um viaduto, aqui em Cuiabá eu acho que não tem nenhum, eu não vi, pelo menos. O viaduto, que embaixo do viaduto é colocado pedregulho de concreto mesmo, e ele
Ele é fixo, não tem como tirar do lugar, porque ele está grudado no concreto, e de um tamanho que não tem como a pessoa dormir, deitar ali em cima, não tem como a pessoa sentar, porque um pedregulho é perto do outro e não tem espaço, e dessa forma você expulsa as pessoas daquele lugar. Dessa forma essa é uma estratégia para mostrar que aquele território não é para ela, que aquele espaço não é para ela, né? E aí, dessa forma, a gente legitima a morte. No centro não pode, porque no centro tem essa arquitetura que espanta as pessoas, e na periferia, aí sim, a vida vale menos. Outro exemplo, que esse eu acho que tem aqui em Cuiabá, a divisória do ponto de ônibus, o assento do ponto de ônibus com apoio para braço. Aquele apoio de braço impede que uma pessoa deite naquele lugar. Então, não vai ficar uma pessoa que está em situação de rua abrigada ali à noite, por exemplo. Né? Ou um banco de praça também, que muitas vezes tem algum recurso como esse, que dificulta que uma pessoa permaneça ali, né? Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. A Letícia falou, acho que a polícia trabalha em prol do interesse do Estado e quem não importa para o Estado não é protegido. Acho que é isso também. A Eliane falou, às vezes fica até difícil diferenciar o bandido de policial. Não vou nem comentar essa frase, vou deixar vocês refletirem com ela. E quem mais sofre são os menos favorecidos, como sempre. Sofrem uma generalização, né? É isso, gente. Estamos lascados, a nossa realidade é horrível. Aquelas, né? Mentira, tô sendo muito trágica. A gente vamos encontrar estratégias para pensar isso de acordo com a nossa ética profissional e com os nossos valores pessoais também. Pode falar, Então, Letícia. eu acho que isso já foi tão institucionalizado na gente que a gente pratica isso também todos os dias. Porque quando a gente está andando na rua, se a gente vê uma pessoa mal vestida, generalizando, se a gente vê uma pessoa mal vestida, principalmente se ela for negra, automaticamente a gente já fica com medo, já esconde os pertences, já evita utilizar o celular. Então, esse medo das classes mais pobres, eu acho que ele já está bem fixado na gente, infelizmente. São décadas e décadas de normatividade, né? De construção dessa ideia de quem está dentro da norma e quem não está, o que é a norma e quem faz parte dela, e que quem não está dentro da norma é perigoso de alguma forma, né? São mesmo. E isso, às vezes, esse estereótipo, às vezes, reforça a ideia, porque muitas vezes é essa pessoa mesmo que vai te roubar, que vai te assaltar, né? Mas por quê? Se a gente fizer uma análise mais crítica disso, existem dados que sugerem para a gente que os maiores fatores de risco para o envolvimento em atividade criminosa, principalmente em adolescentes, é a ausência de direitos. Por exemplo, falta de acesso à educação é um fator de risco, falta de acesso a esporte, lazer, cultura, que também são direitos, também é fator de risco, falta de acesso à saúde, tudo isso são direitos e estão relacionados na literatura como fatores de risco para engajamento em atividade criminosa. Então, o que isso diz para a gente? Né? Que essa pessoa, tudo bem, ela pode até corresponder ao estereótipo de que ela é perigosa, mas ela corresponde por um motivo, não é à toa, né? Quer falar? Então, Pode falar. Então, tem até, eu ia citar duas séries americanas que expõem bastante esse tipo de situação. Uma é Orange is the New Black e a outra é How to Get Away with Murder, que os dois falam muito sobre o sistema prisional dos Estados Unidos. E como o sistema é muito falido e normalmente sempre quem vai para a cadeia é a pessoa negra, até porque lá eles têm um problema gigantesco de preconceito dentre a polícia com as pessoas negras. Também tem o filme Olhos que Condenam, que fala bastante sobre isso. E quando a gente olha para o Brasil, eu acho que a nossa situação é até um pouco pior, porque aqui a gente tem ainda menos dinheiro, a gente, infelizmente, além de não conseguir suprir necessidades dessas pessoas, a gente ainda tem um sistema
prisional totalmente falido, que não consegue recuperar mais praticamente ninguém, e que, infelizmente, não tem apelo popular. Então, aí a gente tem um problema muito maior, que além da gente ter todos esses problemas, a população, ela não apoia essas pessoas. Então, o discurso neofascista já ficou bem entranhado dentro das pessoas, tanto que eu converso com pessoas, tipo, que também são pobres, que também estão numa situação desprivilegiada, e elas mesmas atacam esse tipo de pessoa, porque a gente já tá contaminado com essa ideia de que todo mundo que comete um crime merece passar o resto da vida na cadeia ou merece morrer. Então, infelizmente, eu acho que vai demorar muito tempo ainda para a gente mudar essa situação, porque, infelizmente, a cabeça das pessoas ainda pensa dessa forma. Então, infelizmente, a As pessoas minoria não quem se tá... reconhecem nesse lugar, né? Elas Exatamente. não se reconhecem como também sem direitos. Eu acho que é um problema também de consciência de classe que a gente tem muito forte no nosso país. Então, acho que só com muito tempo e com educação que a gente consegue mudar isso, porque não tem quem lute por essas pessoas. Sim. E a Vaneide falou, os materiais que você tem nos enviados são muito pertinentes, parabéns. Muito obrigada, Vaneide. Eu também estou muito feliz com essa disciplina, eu gosto muito dela. Eu preparo carinhosamente as aulas e escolho os textos carinhosamente também. Eu acho que agora, na situação que a gente está vivendo, isso também está se evidenciando de alguma forma, né? O que está acontecendo? Os estados optaram pela quarentena, pelo isolamento social, por fechar comércio e colocar algumas regras em relação a isso no início da pandemia, né? Logo no começo. Quem que estava infectado logo do começo? Não sei se eu estou sendo muito conspiracionista com esse raciocínio que eu vou trazer, tá? Mas quem que estava contaminado nesse início? Eram pessoas de classes mais altas. Eram pessoas que tinham feito viagens internacionais e que se infectaram fora do Brasil. E daí essas pessoas passaram para quem convivia com elas, que também eram pessoas, em sua maioria, de classes mais altas. Então, foi feito uma ação para evitar que isso se proliferasse muito. Essas pessoas, ok, estão se recuperando, não. Agora, a pandemia já chegou nas periferias. Se você olhar aquele mapa de bairros aqui em Cuiabá, já tem no Pedra 90, no Tijucal, no Osmar Cabral, enfim, em vários bairros de periferia. E aí agora já tá bom, já pode abrir o comércio, né? As coisas já podem voltar à atividade, né? Não sei se não tem relação com isso também, né? Com as classes mais altas já foram expostas, as classes mais altas precisam do trabalho das pessoas mais pobres para manter seu estilo de vida, seu bem-estar, né? Até comentei na aula passada da mulher que morreu no Rio de Janeiro. A primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro por coronavírus era uma trabalhadora doméstica, que os patrões dela tinham viajado para a Itália, né? E eles não podiam ficar doentes em casa sem ter alguém para servi-los, né? Eles não podiam se sujeitar a uma situação dessa. Mas ela podia estar exposta à morte, como ela morreu, né? Eles não morreram. A Letícia fez um resumo aqui. Os ricos trazem a doença, lotam os hospitais, contaminam os pobres, e quem morre sem médico são os pobres. É isso, gente. É desesperador o cenário, né? Mas o que me dá algum incentivo para continuar é a tentativa de construir uma sociedade mais condizente com as coisas que eu acredito e com as coisas que são os valores da nossa profissão, que, não coincidentemente, são os valores guardados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, eu acho que, enquanto profissionais, vocês vão se deparar com esse tipo de desafio todos os dias, com pessoas em situação de privação de direitos, e não é fácil trabalhar dessa forma, é doloroso, porque é um peso mesmo que você carrega, e você vai se deparar, por exemplo, com uma equipe que não tem essa mesma consciência crítica que vocês, que eu espero que vocês tenham,
e que não vão entender por que você está questionando a forma como as coisas funcionam. Como assim? Sempre foi desse jeito, né? E resistir a essas coisas é cansativo, é desgastante, tem hora que dá vontade de desistir. Então, a gente busca forças para continuar defendendo esses valores e esses direitos nos nossos grupos, né? Então, mantendo a discussão, o olhar crítico, mantendo contato, inclusive acadêmico, com pessoas que têm essa mesma visão que você, né? Tendo uma participação política mais significativa do que só no período eleitoral, né? São essas coisas que dão força para a gente continuar buscando esses direitos das pessoas. Eu tinha pensado também num texto complementar, mas eu só vou fazer um comentário rápido sobre ele, porque ele trata da sexualidade, principalmente infantil. E lá nesse texto, a ideia de que as classes pobres são perigosas, ela não está escrita dessa forma, né? Ele não explica essa equiparação conceitual como esse artigo de hoje ele trabalha, mas ele traz, por exemplo, a ideia de que a criança se masturba, né? Uma criança, um bebê de pouca idade, ele se autoestimula genitalmente. Eu não vou falar sexualmente, porque não tem um significado sexual para a criança, né? Quando a criança faz isso. Isso é um fenômeno normal do desenvolvimento. A criança está descobrindo o próprio corpo. E aí, lá naquela época, que era no século XIX, de uma forma geral, ou início do século XX, isso era visto pela medicina como um problema e tudo mais, que poderia causar doenças, enfim. Hoje a gente sabe que não é assim, mas era visto como um problema e que deveria ser evitado, as mães não deveriam deixar seus filhos fazerem isso. E aí, os escritos daquela época levantam a suspeita de que quem incentivava as crianças a fazerem isso era quem? As amas, as escravas, né? As trabalhadoras que eram destinadas ao cuidado dessas crianças. Então, não era a mãe, a boa mãe, a senhora de respeito, não era ela que fazia isso. E acho que, assim, não está nem em discussão se um adulto incentiva ou não uma criança a fazer isso. Mas caso incentivasse, a culpa, a responsabilidade recaía sobre a classe pobre, que era depravada, que era devassa, que era pervertida, né? Enfim, que tinha todos esses vícios, esses defeitos morais, né? Não só propagavam doença, mas propagavam maus hábitos também. Então, essa ideia aparece lá também. E o higienismo, essa ideia, ela vai aparecer nos discursos que vocês vão estudar ao longo da faculdade toda, enfim. E acho que eu me peguei me perguntando assim, nossa, mas, gente, mas por quê? Né? Por que essa implicância, essa coisa? É porque justamente isso, a manutenção dessas pessoas nesse lugar de afastamento e de legitimidade da morte violenta dessas pessoas é o que mantém o status da classe dominante, né? Do grupo hegemônico, vamos dizer assim. Letícia disse: acredito que tentarmos fazer a nossa parte para ajudar a mudar a situação de quem a gente conseguir alcançar e ensinar mais pessoas sobre isso. Porque se conseguirmos fazer com que mais alguém pratique isso, já aumentamos o nosso alcance, com certeza. É isso. E enquanto psicólogas, vocês podem futuramente assumir alguma representatividade política também, né? Dentro do próprio Conselho Regional ou Federal de Psicologia, mas também dentro de comissão por exemplo, de uma comissão de direitos humanos, de uma secretaria, por exemplo, de direitos humanos, ou mesmo de saúde, de educação, mas visando esses interesses dos direitos humanos, né? E nesses lugares se colocar e se impor com essa visão, né? Lutando por esses direitos que eu acredito que vocês também acreditem. Né? Que mais, gente? Vocês querem trazer algum comentário, perguntas, dúvidas, discordâncias? Essa aula de direitos humanos é muito boa para mim, porque eu gosto muito do assunto, mas ao mesmo tempo ela me deixa preocupada, porque
principalmente agora que o número de alunos participantes é menor, já que a gente está fazendo pela internet, ninguém discorda de mim, então eu não sei se vocês estão concordando e refletindo sobre, ou se vocês só estão passivos, se omitindo da discussão, né? Que tudo bem se não quiser participar da discussão, mas eu preciso saber o que vocês estão pensando para saber se vocês estão me entendendo, se a gente está falando a mesma língua ou não, né? Me digam. Não, ninguém tem comentários? Vaneide disse, para mim você tem explicado muito bem. Muito obrigada, Vaneide. Eu tô adorando os elogios. Samia também tá entendendo, tá bem claro. Hoje a Rebeca comentou no Twitter que ela gosta da aula de direitos humanos, né, Rebeca? Então acho que a Rebeca também tá entendendo. A Nayane quer falar alguma coisa? Você geralmente fica quietinha nas minhas aulas? Quer fazer algum comentário, mesmo que seja pelo chat? Bom, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, eu vou encerrar a chamada. A Nayane falou que está refletindo muito, mas suas reflexões estão te trazendo mais entendimento do assunto, ou são aquelas reflexões confusas que você fala, meu Deus, o que essa professora está falando? Vaneide disse, espero que tudo corra bem na prova. Olha, eu não sei ainda exatamente como é que vão ser as provas, quando vão ser, mas é uma informação extraoficial, né? Aparentemente vai ter uma revisão antes das provas, e aí na prova do primeiro bimestre nem vai cair esse conteúdo, vai cair os textos anteriores, né? Então, a gente vai cair como está no plano de ensino, os textos que estão previstos para o plano de ensino. Então, por hoje eu acho que é só, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Quem tiver interesse em assistir, eu acho que eu recomendei só para outra turma, não sei se eu falei para essa, já estou confusa. Mas quem tiver interesse em saber, por exemplo, das desocupações, no rodapé do artigo mesmo, tem alguns links do YouTube. E eu lembro que tem uma reportagem do Profissão Repórter, um programa do Profissão Repórter que é sobre a Cracolândia. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, enfim, quiserem saber mais, procurem que tem bastante material no YouTube para vocês. A Vaneide disse que o esposo dela também gostou do documentário, né? Também assiste. Que bom, gente. Assim, esse é meu jeito de tentar transformar a sociedade, né, sendo professora. Então, a gente precisa encontrar as nossas maneiras de lidar com essas situações. Então, tá, tô me despedindo já faz meia hora, agora eu vou, tá? Um beijo para vocês, se cuidem. E na segunda a gente fala de desenvolvimento, certo? Beijos.